próprio time tem que entender quando é um jogador que é mais aberto a falar do que não. Porque, sei lá, vou dar um exemplo bem tonto. Lembra quando o Woz começou com você lá no CNB? Ele era uma pessoa super introspectiva, uma pessoa que ele só foi aprender a lidar com isso daí com o futuro. Exposição. E tem que começar por um lado, mas eu acho que naquele início, por exemplo, quando o CNB mandou ele para fazer uma entrevista junto com o Pablo, comigo, por exemplo, que foi um dos... o Pablo chama o PBO de Pablo. Eu chamo... Pablito, chama ele de Pablito. E o Pablo me chama de Zé. É a única pessoa que pode me chamar de Zé nesse mundo. Por quê? Porque meu nome é José Rodrigo. José. Eu sei, mas por que ele te chama de... Porque ele descobriu. Ah, E é assim, quando vocês mandaram lá, naquele início, foi 2016, que vocês estavam começando aquela line, né? Não sei se foi você que mandou, se foi o Kleber, se foi o Carlos. Foi a pior pessoa que vocês poderiam mandar para falar num momento daqueles que era da semifinal, que vocês estavam ganhando. Pô, eu queria falar com o Hakim. Mas não, mas... Não era o Hakim, não, com o Tinoz. Eu queria... Aí que tá. Você vai Porque mandar um esses cara que não tem uma Não, desenvoltura foi, falar. Vocês poderiam mandar pra qualquer... Não precisava ser o Tinoz. Podia ser qualquer pessoa. Não, mas esses três Menos aí... o Woz. Esses três Mas o aí Woz eram- hoje em dia ele é um cara super da hora. Sim, tô dizendo nesta época. Mas ele tinha, sei lá, acabado de começar no competitivo, tinha 3 meses de cenário. E além da Não, tinha questão... mais tempo, E além da tinha uns questão... anos. além da questão do competitivo, era a questão pessoal dele. Ele era uma pessoa Sim. que não falava. Ele ainda é uma pessoa introspectiva do Mas jeito ele fala dele, super bem. Mas ele hoje. aprendeu a falar. pela exposição. Porque querendo ou não... Então você estava querendo fazer isso com ele desde o início. Não, nesse aí em específico, se eu me lembro, é porque os três ex-Kabum, que era Leptin e Minerva, eles eram meio complicados de mandar pra entrevista. É, o Minerva era da hora. É, sim, Não, mas essa o época, Minerva era essa época era o Minerva Unchained. Era da hora. Então, assim... É porque podia ter sido você, poderia ter sido o Kleber. Não, pra você ter uma ideia, eu vou contar uma história, aqui, Carlos. uma história aqui que ninguém nem sabe. Da do Mas a Minerva? Ou do... Também. Tá bom. Mas essa, inclusive, foi um dos maiores perigos... Deixa eu anotar aqui, peraí. Puxa o caderninho, Não, mas essa foi um dos maiores perigos profissionais que eu já passei, assim. Não passei, mas, tipo, as maiores tensões profissionais que eu já passei. E não tinha nada a ver com o jogo. A gente foi pra final, 2016, e o Globo Esporte fez uma matéria com a gente. O Globo Esporte, não. Teve Globo Esporte lá, teve Profissão Repórter, teve um monte de coisa. Eu acho que foi Profissão Repórter. Eu dei entrevista pros dois. Eu também. acho que foi Profissão Repórter. O Globo Esporte também fez, mas Profissão Fez, Repórter foi. fez uma que era, tipo... que Eles descobriram vocês inteiro, foi Profissão Foi Repórter. Profissão Repórter. Foi um episódio com a gente. Então, assim... Ao mesmo Caco Barcelos, o cara é foda. Caco Barcelos. O cara é foda. Então, e eu... Os meninos, com todo respeito, eles não têm ideia do que significa isso. Isso foi uma reportagem que... Daquela reportagem em diante, foi a vez que eu fui mais reconhecido na rua. Foi giga aquela reportagem. Foi, pô. tipo, muita exposição. Tava tudo acontecendo. Os esportes estavam realmente, literalmente, dando dinheiro agora. Era só uma aposta até 2016. Até 2016 era apenas uma aposta. Muita aposta. E podia não dar certo, de verdade. Se tivesse acontecido qualquer coisa de errado, por exemplo, se tivesse surgido hoje em dia a história de confederação, Nossa. teria destruído o esporte naquela época. Porque ninguém tinha base, ninguém tinha grana. As equipes, todas elas viviam endividadas. Ninguém ganhava dinheiro com esportes. É verdade. Ninguém ganhava dinheiro com esportes em 2016. Devia ter, tipo, um time ganhando, se pá. Talvez É, a PEN. talvez a Mesmo assim, PEN. Ganhava e gastava na sequência, pô. E outra coisa também, não precisava ganhar, né? O Pada tem 78 mil Não, mas- tigres aí. Então. Mas apesar desse luxo dele, ele, assim, a Penha... Mas a PEN é a empresa. Isso. E uma coisa é a grana do Pada. Exatamente. Não é à toa que ele tem tanta grana porque ele sabe administrar as coisas, né? É. Ele não vai botar dinheiro onde não deve Se entrar. a PEN um dia falir, o Pada não vai ser arrastado, por exemplo. jamais. Ou, sei lá, Não, mas qualquer... Pra arrastar... Se minha empresa falir, minha empresa, se ela falir hoje, eu não vou ser arrastado pra baixo. Entendeu? Entendi. Mas eu Isso falo... tem que ser pra todo Sem- todo empresário. Sem revelar mais coisas que aí eu realmente não posso, por questões de respeito, mas o jeito que ele gere a PEN é bem independente. Tipo assim, desde o início. Desde o início, porque se ele pudesse, obviamente, ele injetava quanto precisasse, que é como os outras orgs fazem. Tem outras orgs que o dono tem bastante dinheiro, beleza, precisa, toma aqui e faz acontecer. Não que a PEN não faça acontecer, mas é uma empresa que poderia ter se dar esse luxo, mas não, vai atrás de patrocinadores, faz conteúdo exato. e tal. Faz uma gestão sustentável. Após até Obrigado. após Obrigado, a instauração empreendedor. das franquias, até isso se tornou, entre aspas, proibido, né? Porque a sua fonte de renda tem que ser Isso. comprovada antes da Apply e não pode ser dinheiro do bolso do dono, tem que ser patrocínio. Exatamente. Mas voltando à entrevista lá.
Então, assim, eu sabia a exposição que isso ia dar pro time. Só que qual que era o problema? Pra essa final, a gente tava com uma série de situações acontecendo. Situações internas, briguinhas. Porque, querendo ou não, o Minerva, como eu falei, ele tava unchanged. Era o Minerva flor hormonal, tava no momento mais hormônio possível. Tava jogando bem, só que... Que menino, ele é tão bom. Mas ele tem isso de... Nessa época, por exemplo, ele achava que ele era que ele era imortal dentro do jogo. De tão bom que ele era. Então ele não tinha muita parte tática. Ele jogava bem e matava as pessoas. E era isso. Então, isso se passava pro dia a dia também. Ele era muito mais É o ego do jogador? Tudo. Hã? É o ego do jogador? Não era só de jogador. Eu acho Era que o ego da pessoa? ele tava num momento assim que ele era vivo. Ele era demais. Só que batia comigo que eu tava num momento mais complicado da minha faculdade. No momento que eu tinha que viajar, tipo, eu tava viajando dia sim, dia não, perto da final. Eu tava indo de avião, voltando de ônibus todo dia, para não perder aula e prova. Então, eu veio bater essa disciplina com ele, mas eu sempre me dei bem com ele. Tinha coisas com o CNB, também, que estavam meio agitadas na época, tava tudo agitado. A gente foi pra final totalmente agitado. E aí apareceu essas entrevistas. O Minerva, ele tentou... Ele não tinha ideia do que ele tava fazendo. Ele tentou sabotar essa entrevista. Como assim tantas sabotar? formas. Qual a entrevista, desculpa? Essa. Do Profissão Repórter. Mas é que ele não entendia que era sabotar. Pra ele era algo divertido, era uma brincadeira. Ah, ele queria zoar na entrevista? Por exemplo. Falar Vou mentira? dar um exemplo. E isso a gente tinha, tá? Não era mentira. Mas a gente tinha uma cozinheira, sempre teve. O CNB sempre contratou uma cozinheira. E ela tentava fazer uma comida que fizesse sentido pro jogador. Nem sempre uma comida que eles iam achar gostosa. Mas nessa época aí da Combat era uma comida gostosa mesmo. Mas nessa época do CNB a gente queria fazer inclusive isso. Tinha nutricionista e tal. E aí o repórter me perguntava, mas o que eles comem? Aí eu falava, não, eles têm um cardápio específico e tal. Aí o Minerva entrava depois, Diogo, para de falar bobeira aí, a gente come tudo gorduroso, não sei o quê. Pra entrevista. Aí eu, meu Deus do céu. E eu não podia falar, cala a boca, Minerva. Aí eu falava, jogador tá brincando, né? Só que isso aconteceu. Eles acompanharam um dia nosso da manhã até a noite. Então isso aconteceu pra tudo. Tipo, eles fazem atividade física? E eles faziam. A gente faz atividade física? Não, a gente faz o que a gente quer, não sei o quê. Era toda hora ele rebatia a minha entrevista com o repórter. Ele não tava entendendo que aquilo ali tava sendo gravado. Aí, deu de noite, eles estavam já no máximo. Eu mandei os 3 pro Outback pra terminar as entrevistas. Eu, PBO e o Oz. Eles foram comer, sei lá. E a gente terminou. E aí eu fiquei numa saia curta demais. Por quê? Falei, cara, dependendo de como o cara editar isso aí... Full roleplay. Vai dar a maior exposição que a gente já teve e a pior exposição que a gente já teve. Vai parecer total brincadeira de Juro pra criança. você. Ou ele cortar, se o cara quisesse, ele cortaria todas as suas falas e tiraria só do Minerva, e aí já seria ruim. Ou ele deixaria as duas pra dizer, nossa, os caras tão se brigando no meio, sabe? Várias possibilidades de merda. E era coisa... Cara, se você parar pra pensar que o Profissão Repórter é um programa de jornalismo de 1 hora. Eles passaram 1 hora com o Thiago, com um dia. um dia inteiro. Agora imagina as outras pautas que estão dentro do Profissão Repórter. Eles tinham tanto bruto, que, cara... Tinham 10 horas pra mais. Porque aí... eles ainda filmaram as dependências da final, Isso. vocês lá também. Não, você não tá entendendo. Que eu lembro que quando vocês foram maquiar, eles foram filmar Pra também. entrar essa parte ia ser muito difícil. E o Minerva tentava zaralhar de todas as formas. Tipo, me desenhando no caderno e mostrando pra câmera. Ele desenhava da forma Minerva. Meu Jesus. Então ele tentou fazer de todas as formas. Aí eu tive que respirar no final e falar, cara, o que eu faço? Porque eu vou chegar pros caras da Globo e falar, pessoal, coloca isso, não coloca isso na matéria? É muito complicado. Como é que eu vou chegar? Não tem como, você só vai se conformar. Não tem o que Mas fazer. aí eu mandei mensagem. Recuperei todo o meu... Concentrei todo o meu ki. Conduzi a mensagem falando, olha, os jogadores, eles são um pouco imaturos, então às vezes vão fazer algumas brincadeiras e tudo, mas correndo o risco. Porque se o cara quisesse colocar, ele colocava. Ou ele poderia colocar Mas só eu- porque você falou. Ele falou, falaram, Não, é? mas eu falei, cara, pelo menos eu vou tentar. Porque se eu não tentar e o bagulho for lá, vai ser terrível e eu vou me Mano. sentir culpado. Essa galera é repórter de verdade, assim. Os caras Então, eles foram. Todo dia os caras estão vendo Coisas absurdas. vendo né? coisas absurdas. Tipo, você acha que é a primeira vez que eles pegam um adolescente trollador? Não, mas então, na minha cabeça, você imagina o caos que foi. E eu tinha que viajar no dia seguinte. Então, eu tava com, ai meu Deus,
Eu mandei a mensagem, pedi, ele falou, foi super carinhoso, falou, não, pode ficar tranquilo, a gente sabe que é menino, a gente sabe. Olha só o que a gente vai fazer. A gente quer realmente mostrar a profissão do atleta do esporte. Mas o objetivo é esse com o programa. Não é ficar zaralhando, não falando essas palavras, né? É ficar brincando. Então fique tranquilo. Mas os meninos me faziam passar poucas e boas, viu? Você lembra, pô? Você achou esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós vencemos. Conheça o tear. Seja a pedra.